Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos chegando ao final deste grande propósito em orações, 60 dias para recomeçar. Chegamos ao 60º dia. Um plano, um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar. Melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará sua intimidade com Ele através da oração. Para a honra e a glória do Senhor. Vamos para as leituras finais, no livro de Atos, capítulos 27 e 28, e no livro de Hebreus, os capítulos 11, 12 e 13. Minha irmã Fabíola Ribeiro dedicou todo esse valoroso tempo para a leitura dos livros. E para a honra e a glória do Senhor, ela está comigo agora encerrando este último dia. Mais uma vez eu faço a recomendação para que você pegue a sua Bíblia, vá para o local secreto de adoração, de oração, com um caderno, um bloco, uma caneta e mergulhe em anotação. Hoje é o dia D para a transformação, para um recomeço na sua vida. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 27. Em Atos 27 diz assim: E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quínido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone, e costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, pelo do qual estava a cidade de Lazéia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partissem dali, para ver se podiam chegar a Fênix, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento, chamado Euro-Aquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem as costas na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa.
E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrela. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximo de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: É já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos por todos no navio 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela maior, ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio. E fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Amém, e graças a Deus. No livro de Atos, capítulo 27,
destaca o versículo 24. Paulo, não temas. Enquanto Deus tiver um lugar e um propósito na vida de alguém aqui na terra, e tal pessoa buscar a Deus e seguir a direção do Espírito Santo, o Senhor o protegerá da morte. Todos os fiéis de Deus têm o direito de orar: ó Senhor, sou teu, sirvo a ti, sê tu meu protetor. Conforme o livro de Salmos, capítulo 16, versículos 1 e 2. Tem de bom ânimo. Preste atenção na mensagem no versículo 25. Paulo é um prisioneiro no navio, sem deixar de ser um homem livre em Cristo e viver na presença de Deus, liberto do medo, ao passo que os demais que estão com ele no navio achavam-se aprisionados pelo terror por causa dos perigos que os cercavam em alto mar. Nessa vida, somente o crente, sincero e fiel, que experimenta a presença de Deus, pode enfrentar os perigos da vida com coragem e certeza em Cristo. Se estes não ficarem no navio. Preste atenção na mensagem no versículo 31. Esta declaração de Paulo parece consolidar com os versículos 22 e 24. Se Deus prometer a Paulo que pouparia as vidas de todos aqueles que navegavam com Paulo, e Paulo lhes cita essa promessa incondicional, dizendo: não se perderá a vida de nenhum de vós. Como a deserção dos marinheiros poderia provocar a morte dos passageiros? A resposta jaz na verdade bíblica que as promessas de Deus ao seu povo são normalmente sujeitas à condição da obediência à sua vontade. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 28. Em Atos 28 diz assim: E havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía, e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo, de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Em 3 meses depois partimos num navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde indo costeando viemos a Régio. E soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio,
e as 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos. Mas a Paulo se lhe permitiu morar sobre si à parte, com o soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois Paulo convocou os principais dos judeus. E juntos eles lhes disse: varões, irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso, desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte, mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César. Não tendo, contudo, de que acusar a minha nação, por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhes disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judeia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda a parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los a fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo: Paulo, esta palavra, bem falou o Espírito Santo a nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Amém, e graças a Deus. E por fim, o capítulo 28. Destaca o versículo 5. Não padeceu nenhum mal. A experiência de Paulo aqui ilustra maravilhosamente a promessa de Jesus em Marcos capítulo 16, versículo 18. No capítulo 16, destaco: chegamos a Roma. Paulo tinha o desejo de pregar o evangelho em Roma, e era da vontade de Deus que ele assim o fizesse. Quando, porém, chegou ali, estava algemado, e ainda assim, depois dos reverses, tempestades, naufrágio e muitas outras provações. Embora Paulo fosse fiel, Deus não lhe proveu um caminho fácil e livre de problemas. Nós, da mesma forma, podemos estar na vontade de Deus, ser inteiramente fiéis a Ele, e mesmo assim sermos dirigidos por Ele através de caminhos desagradáveis, com aflições, no meio de tudo isso. Sabemos, porém, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, versículo 28. Paulo ficou 2 anos inteiros. Preste atenção na mensagem no versículo 30. A história da igreja primitiva escrita por Lucas termina aqui. Paulo permaneceu em prisão domiciliar por 2 anos.
tinha licença de receber visitas, às quais pregava o Evangelho. O que aconteceu a Paulo depois, segundo geralmente se crê, é o que se segue. Durante esses 2 anos, Paulo escreveu as epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemão. Em 63 d.C., aproximadamente, Paulo foi absorvido e solto. Durante uns poucos anos, continuou seus trabalhos missionários e talvez tenha ido até a Espanha, conforme planejara. Durante este período, escreveu 1 Timóteo, Tito. Foi preso de novo cerca de 67 d.C., e levado de volta a Roma. 2 Timóteo foi escrita durante esse segundo encarceramento em Roma. A prisão de Paulo só terminou ao ser ele decapitado, sofrendo o martírio sob o imperador romano Nero. E por fim o versículo 31, pregando o reino de Deus. O livro de Atos termina de modo repentino, sem nenhuma conclusão frontal quanto ao que Deus realizou através do Espírito Santo e dos apóstolos no Novo Testamento. A intenção de Deus é que os atos do Espírito Santo e a pregação do Evangelho continuem na vida do povo de Cristo até o fim dos tempos. Lucas, sob a inspiração do Espírito Santo, revelou o padrão daquilo que a igreja deve ser e fazer. Ele registrou exemplos de fidelidade dos crentes, do triunfo do Evangelho em meio à oposição do inimigo e do poder do Espírito Santo operante na igreja e entre os homens. Esse é o padrão de Deus para as igrejas atuais e futuras, e devemos fielmente guardá-lo, proclamá-lo e vivê-lo. Todas as igrejas devem avaliar-se segundo o que o Espírito Santo diz e fez entre os crentes dos primeiros tempos. Se o poder, a justiça, a alegria e a fé das nossas igrejas atuais não são idênticas às que lemos nas igrejas em Atos, devemos pedir a Deus, mais uma vez, uma renovação da nossa fé no Cristo ressurreto e um novo derramamento do Espírito Santo. Vamos para a leitura no livro de Hebreus, capítulo 11. Em Hebreus 11, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um e esse já amortecido descenderam tantos em multidão,
como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé Moisés, nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém e graças a Deus. No capítulo 11 destaca o versículo 1. Ora, a fé é. Preste atenção na mensagem. O capítulo 11 demonstra a natureza do único tipo de fé aceita por Deus e que triunfará na pior das situações. É uma fé que crê nas realidades espirituais,
que leva à justiça, que busca a Deus, que crê na sua bondade, que tem confiança na sua palavra, que obedece aos seus mandamentos, que vive segundo as promessas de Deus, que rejeita o espírito deste presente mundo mau, que busca um lar celestial, que abençoa a geração seguinte, que recusa os prazeres do pecado, que suporta a perseguição, que pratica poderosos atos de justiça, que sofre por amor a Deus e que não volta àquela prática de onde havia saído, isto é, o mundo. Os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Preste atenção na mensagem no versículo 3. A fé pela qual entendemos que Deus criou o mundo é a fé na revelação divinamente inspirada que se acha em Gênesis capítulo 1 e noutros trechos das Escrituras. Ofereceu a Deus maior sacrifício. Preste atenção na mensagem no versículo 4. Deus aceitou o sacrifício de Abel, porque este era justo, dedicado e obediente a ele. Creia que ele existe. Preste atenção na mensagem no versículo 6. Este versículo descreve as convicções integrantes da fé salvífica. Primeiro, descrevemos crer na existência de um Deus pessoal, infinito e santo, que tem cuidado de nós. Segundo, devemos crer que ele nos galardoará quando o buscamos em sinceridade, sabendo que o nosso maior galardão é a alegria e a presença do próprio Deus. Ele é o nosso escudo e a nossa grande recompensa. Terceiro, devemos buscar a Deus com diligência e desejar ansiosamente a sua presença e graça. Pela fé, Abraão obedeceu. Preste atenção na mensagem no versículo 8. A fé e a obediência são inseparáveis entre si, assim como também são inseparáveis a incredulidade e a obediência. Porque esperava a cidade. Preste atenção na mensagem no versículo 10. Abraão sabia que a terra lhe fora prometida. Aqui no mundo não era o fim de sua jornada. Pelo contrário, o fim era bem além da cidade celestial que Deus prepara para seus servos fiéis. Abraão serve de exemplo a todo o povo de Deus. Devemos reconhecer que estamos apenas de passagem neste mundo, caminhando para o nosso verdadeiro lar no céu, que devemos pensar em segurança plena neste mundo, nem ficar fascinado por ele. Devemos nos considerar estrangeiros e exilados na terra. Esta não é a nossa pátria, mas território estrangeiro. O fim da nossa peregrinação será uma pátria melhor, a Jerusalém celestial e a cidade permanente, sem terem recebido as promessas. Preste atenção na mensagem no versículo 13. Estes santos do Antigo Testamento morreram crendo que Deus tinha algo melhor reservado para eles. Durante a sua vida, não viram a prometida bênção final dos redimidos. Sua esperança estava firmada na vida eterna com Deus, numa pátria celestial, e tinham os seus olhos fixos na sua cidadania, no novo céu e na nova terra. Os crentes, em nossos dias, da mesma forma, devem perseverar na fé e confiar em Deus, mesmo quando não veem todas as promessas de Deus cumpridas em suas vidas. A fé que Deus prova é aquela que pode deixar nas suas mãos as suas promessas, para Ele as cumprir segundo a sua vontade. Deus não se envergonha deles. Preste atenção na mensagem no versículo 16. Aqueles que honram a Deus, vivendo como peregrinos e forasteiros, e desejando uma pátria melhor, Deus os honrará, chamando-se a si mesmo o seu Deus. Ele não se envergonhará de chamá-los seus próprios filhos. Ter o gozo do pecado. Preste atenção na mensagem no versículo 25. Todo crente tem que, repetidas vezes, fazer a escolha de ou desfrutar dos prazeres passageiros do pecado ou sofrer obedecendo continuamente à vontade de Deus. Uns foram torturados. Preste atenção na mensagem no versículo 35.
Deus permitiu que alguns dos seus filhos fiéis experimentassem grandes sofrimentos e provações. Embora desfrutassem da comunhão com Deus, Ele não livrou a todos do sofrimento e da morte. Primeiro, note que, pela fé, alguns escaparam do fio da espada, e também pela fé, alguns foram mortos a fio de espada. Pela fé, um foi livrado, e também pela fé, o outro foi morto. A fé verdadeira não somente levará os crentes a fazerem grandes coisas para Deus, mas também, às vezes, o levará a sofrimento, perseguições, aflições e privações. Segundo, a fidelidade a Deus não garante conforto nem livramento da perseguição neste mundo. Ela nos garante, no entanto, a graça, ajuda e força de Deus em tempos de perseguição, de provações ou de sofrimento. Errantes pelo deserto, cavernas. Preste atenção na mensagem no versículo 38. Os santos fiéis de Deus recusam-se a conformar-se com os ardentes padrões do mundo e a desfrutar dos seus prazeres imorais e, em troca disso, receberão o desprezo e as aflições do mundo, porque rejeitavam o mundo, eram rejeitados pelo mundo. Embora houvesse bênçãos prometidas aos fiéis do Antigo Testamento, tiveram de suportar aflições e privações. No Novo Testamento, os fiéis são ensinados a esperar adversidades, a se identificarem com a cruz e seguir o homem de dores. No versículo 40 destaco: eles sem nós. Todos os santos do Antigo Testamento morreram sem receber todas as bênçãos e promessas de Deus, mas com a morte e ressurreição de Cristo, Ele obteve a perfeita salvação para eles, os quais receberão sua herança integral conosco no novo céu e na nova terra. Vamos para a leitura no livro de Hebreus, capítulo 12. Em Hebreus 12 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda que resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus,
e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário ou profano, como Esaú, e por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e ao muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo ainda uma vez: comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam, pelo que tendo recebido um reino que não pôde ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém, e graças a Deus. No capítulo 12 destaca o versículo 1, a carreira que nos está proposta. Esta corrida é o teste da fé neste mundo, que dura a vida inteira. Primeiro, a corrida deve ser efetuada com paciente, do grego upomone, ou seja, com perseverança e consciência. O caminho da vitória é o mesmo que os dos santos do capítulo 11, esforçando-se para chegar até o fim. Segundo, na corrida devemos deixar de lado os pecados que nos atrapalham ou que nos fazem ficar para trás e fixarmos os olhos, nossas vidas e nossos corações em Jesus e no exemplo que Ele nos legou na terra, de obediência perseverante. Terceiro, na corrida devemos estar conscientes de que o maior perigo que nos confronta é a tentação de ceder ao pecado, de voltar àquela pátria onde haviam saído e de nos tornar de novo cidadãos do mundo. Olhando para Jesus. Preste atenção na mensagem no versículo 2. Na nossa corrida da fé, olhamos para Jesus como, primeiro, nosso exemplo de confiança em Deus e de dedicação à vontade de Deus, de oração, de vencer as tentações e os sofrimentos, de perseverança na lealdade ao Pai e de terminar a obra para a qual Deus nos chamou. E segundo, nossa fonte de energia, amor, graça, misericórdia e auxílio. A correção do Senhor. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Vejamos vários fatos a respeito da disciplina que Deus aplica aos crentes e as dificuldades e aflições que Ele permite que soframos. Primeiro, são um sinal de que somos filhos de Deus. Segundo, são uma garantia do amor e cuidado de Deus por nós. Terceiro, a disciplina do Senhor tem dois propósitos. Ponto número 1, que não sejamos, por fim, condenados com o mundo. E ponto número 2, que compartilhemos da santidade de Deus e continuemos a viver uma vida santificada, sem a qual nunca veremos o Senhor.
Quarto, há 2 possíveis resultados da disciplina do Senhor. Ponto número 1. Podemos suportar as adversidades às quais Deus nos leva, submeter-nos à sua vontade e continuarmos fiéis a Ele. Fazendo assim, continuaremos a viver como filhos espirituais de Deus, a compartilhar sua santidade e produziremos então o fruto da justiça. Ponto número 2. Podemos desprezar a disciplina de nosso Pai, rebelar-nos contra Ele por causa do sofrimento e da adversidade, e daí cairmos em apostasia. Quinto, andando na vontade de Deus, podemos sofrer adversidades. Ponto número 1, como resultado da nossa guerra espiritual contra Satanás. Ponto número 2, como teste para fortalecer a nossa fé e as nossas obras. Ou, ponto número 3, como parte da nossa preparação para consolarmos o próximo e para manifestar a vida de Cristo. Sexto, em todos os tipos de adversidades, devemos buscar a Deus, examinar a nossa vida e abandonar tudo quanto é contrário à sua santidade. Seguir a santificação. Preste atenção na mensagem no versículo 14. Ser santo é estar separado do pecado e consagrado a Deus. É ficar perto de Deus, ser semelhante a Ele e, de todo o coração, buscar sua presença, sua justiça e sua comunhão. Acima de todas as coisas, a santidade é a prioridade de Deus para os seus seguidores. Primeiro, a santidade foi o propósito de Deus para o seu povo quando Ele planejou a sua salvação em Cristo. Segundo, a santidade foi o propósito de Cristo para o seu povo quando Ele veio a esta terra. Terceiro, a santidade foi o propósito de Cristo para o seu povo quando Ele se entregou por eles na cruz. Quarto, a santidade é o propósito de Deus ao fazer de nós novas criaturas e nos conceder o Espírito Santo. Quinto, sem santidade ninguém poderá ser útil a Deus. Sexto, sem santidade ninguém terá intimidade nem comunhão com Deus. Sétimo, sem santidade ninguém verá o Senhor. Raiz de amargura. Preste atenção na mensagem no versículo 15. Raiz de amargura refere-se a um espírito e atitude caracterizados por animosidade e ressentimento intensos. Aqui talvez se refira a ressentimento do crente contra a disciplina de Deus, ao invés de submissão humilde à sua vontade para a nossa vida. A amargura pode ser como objeto pessoas da igreja. Isso prejudica a pessoa que está assim amargurada, isto é, deixando-a sem condições de entrar na presença de Deus em oração. A amargura entre um grupo de crentes pode alastrar-se e corromper a muitos, destruindo a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Dos versículos 18 a 25 destaco o monte palpável. As circunstâncias aterradoras da ortoga da lei e os aspectos do Evangelho são aqui contrastados entre si. Quem hoje abandona o Evangelho sofre piores consequências e perdas do que aqueles que rejeitam a lei. Dos versículos 26 a 29, moveu a terra. Deus um dia destruirá a presente ordem mundial e abalará o universo material, desfazendo-o. A presente configuração do mundo não é eterna. Será destruída por fogo e substituída por um novo céu e uma nova terra. A única coisa que sobreviverá na sua forma presente será o reino de Deus e aqueles que a ele pertencem. Vamos para a leitura no livro de Hebreus, capítulo 13. Em Hebreus 13 diz assim: permaneça a caridade fraternal, não nos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerados seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza,
contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que se nada aproveitaram. Aos que a eles se entregaram, temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Saudai todos os chefes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Amém. E graças a Deus. No capítulo 13, destaca o versículo 1, a caridade fraternal. Preste atenção na mensagem. Na Igreja do Novo Testamento, os crentes consideravam uns aos outros como irmãos e irmãs em Cristo e assim se tratavam. A fraternidade cristã provém do nosso mútuo relacionamento com o Pai e com o Filho. À medida que participamos da graça de Cristo, somos todos feitos juntamente com Ele, filhos e filhas e cordeiros das bênçãos do Pai. Por causa dessa fraternidade, somos ensinados pelo Pai a nos amar uns aos outros. Venerado seja o matrimônio. Preste atenção na mensagem no versículo 4. Deus tem elevado padrões para o seu povo, quanto ao casamento e à sexualidade. Sem avareza. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Note que a admoestação para ficar livre do amor ao dinheiro segue-se a exortação contra a imoralidade. A avareza e a imoralidade têm estreita conexão entre si no Novo Testamento. Com grande frequência, o amor à abundância e ao luxo, bem como a busca constante de riqueza, fazem da pessoa presa fácil dos pecados sexuais.
O Senhor é o meu ajudador. Preste atenção na mensagem no versículo 6. Não importa quão limitadas sejam nossas possessões terrenas, nem quão difíceis sejam as nossas circunstâncias, nunca devemos temer que Deus nos deixará ou nos abandonará. As Escrituras declaram que o Pai Celestial tem cuidado de nós. Por isso podemos dizer, juntamente com o escritor de Hebreus, que brada com o salmista: o Senhor é meu ajudador e não temerei. Esta afirmação pode ser feita com confiança em tempos de necessidade, de aflição, de provações ou de adversidade. No versículo 8 destaco: Jesus Cristo é o mesmo. A verdade de que Jesus Cristo nunca muda é qual âncora segura para a nossa fé. Significa que os crentes dos nossos dias não devem se dar por satisfeitos antes de experimentarem a mesma salvação, comunhão com Deus, batismo no Espírito Santo e o poder que os crentes do Novo Testamento experimentavam no servir a Deus, mediante Cristo Jesus. Santificar o povo. Preste atenção na mensagem no versículo 12. Jesus sofreu na cruz fora da porta da cidade de Jerusalém para que sejamos santificados, isto é, separados da antiga vida pecaminosa e dedicados a servir a Deus. Saiamos. Preste atenção na mensagem no versículo 13. Ser seguidor de Cristo envolve sair fora do arraial. Para esses cristãos judaicos, o arraial representava o judaísmo. Para nós, representa o mundo como todos os prazeres pecaminosos, valores iníquos e alvos temporais. Devemos levar o vitupério de Cristo a fim de segui-lo, ter o seu mesmo sentimento, ser seu amigo, identificar-nos com ele e anunciar ao mundo nossa dedicação aos padrões e propósitos. Ao sairmos fora da porta, percebemos que somos estrangeiros e exilados na terra. Todavia, não estamos sem cidade, porque buscamos uma cidade futura, que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E chegamos ao final da leitura do livro de Hebreus, no versículo 17. Obedecei aos vossos pastores. A obediência e a fidelidade aos líderes cristãos, aos pastores e mestres, deve basear-se numa superior lealdade a Deus. A lealdade do crente em escala descendente é a seguinte: primeiramente, lealdade a Deus num relacionamento pessoal, inclusive fidelidade aos princípios da sua palavra. Segundo, lealdade à igreja visível à medida que ela permanecer fiel a Deus e à sua palavra escrita. E terceiro, lealdade aos dirigentes da igreja enquanto permanecem fiéis e leais a Deus, à sua palavra e ao seu propósito para a igreja. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Muito obrigado por você dedicar o seu tempo valoroso neste grande propósito de 60 dias. Tivemos as pontualidades, mas são normais na correria do dia a dia. Mas não podemos permitir que fiquemos afastados da intimidade com o Senhor. A palavra, mais uma vez, foi semeada no seu coração. Receba o recomeço do relacionamento com Jesus. Pai amado, bendito Pai Celestial, Senhor meu Deus e meu Pai, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus, eu Te amo com todo o meu coração, alma, mente e corpo. Eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Comprometo-me hoje a promover o Seu reino para a Sua glória. Obrigado por tudo, Jesus, por este grande propósito de 60 dias. Estamos aqui entregando diante de Ti nossos corações, corpos, mentes, nossa devoção a Ti. Muito obrigado, Jesus. Toda honra e toda glória mais uma vez seja dada a Ti. Amém e graças a Deus.